Anderson Jorge Araújo, aluno do curso de especialização em Tecnologias e Educação Aberta e Digital da Universidade do Recôncavo da Bahia, UFRB. Nesse vídeo vamos falar um pouco sobre bases epistemológicas do conhecimento, mais especificamente sobre o interacionismo. O nosso objetivo é relacionar as bases teóricas do processo ensino e aprendizagem e, portanto, o processo educativo com a modalidade de educação à distância, evidenciando as suas características pedagógicas em detrimento da sua característica de distância no que se refere ao espaço geográfico ou mesmo de educação mediada pelas tecnologias. Muitas vezes, quando se fala de EAD, se referem a ela como uma modalidade educacional na qual o aluno aprende sozinho, tendo em vista que ele está distante geograficamente dos professores e colegas. Neste caso, o papel do professor seria selecionar os conteúdos, vídeos, textos e disponibilizar para o aluno, assim ele aprenderia. Além disso, a educação à distância é considerada por muitos como uma educação de pouco valor, servindo apenas como algo para aqueles que não conseguiram ou não conseguem ter acesso aos cursos presenciais, suprindo uma lacuna educacional do cidadão ou aquilo que deixou de ser ofertada pelo Estado. Referir-se a EAD como ensino à distância, treinamento, formação, entre outros, não é suficiente para conceituar educação à distância. O termo educação é bastante apropriado, tendo em vista a sua abrangência, concebendo a educação como na fala de Pedro Demo, que para ele é um processo de constituição histórica do sujeito, através do qual se torna capaz de projeto próprio de vida e de sociedade, em sentido individual e coletivo. Pois bem, as bases epistemológicas que sustentam a educação à distância são as mesmas que amparam a educação presencial, que tem como foco o processo ensino-aprendizagem, ou melhor, a educação. Vejamos agora, de forma abreviada, 3 formas de conceber a aprendizagem do homem ao longo da história: o inatismo, o empirismo e o interacionismo. No inatismo, gera o conhecimento. As ideias já nascem com o sujeito, por isso inatas, e fica lá no seu interior. São, portanto, anteriores à experiência desse sujeito. Ou seja, o homem, ao nascer, traz conhecimentos que poderão ser desenvolvidos se lhe forem oferecidas as condições apropriadas. Assim, o desenvolvimento das potencialidades interiores do homem depende dessas condições e cabe ao educador apenas propiciar tais condições. Ao contrário do inatismo, no empirismo, o conhecimento é adquirido através da experiência. Portanto, o homem ao nascer é uma tábula rasa. A educação no empirismo tem como base a instrução, o ensino e o treinamento em detrimento de formar e educar. O processo de ensinar e aprender é centrado na figura do professor e cabe a ele, o professor, o papel de repassar o conhecimento acumulado ao longo da história humana para o aluno. É papel, então, do professor organizar esse conteúdo e definir as estratégias mais eficazes para que o aluno os internalize. Assim, predominam as atividades da cópia, da repetição, da memorização, do acúmulo de informações isoladas, o não questionamento, além da submissão do aluno à autoridade do professor. Enfim, cabe ao professor ensinar e ao aluno aprender. No interacionismo, o conhecimento não é dado a priori, nem pelo meio social. É uma construção humana de significados que procura fazer sentido no seu mundo. Nele, o processo de construção se dá na relação do sujeito, que conhece, com o entorno físico e social, que é conhecido. No interacionismo, o ser humano é tido como ser ativo na construção do seu próprio conhecimento. O conhecimento, então, se dá através da sua interação com o meio e com os outros, e acontece ao longo da vida. Na visão interacionista, o professor deixa de ser transmissor de conteúdo para ser mediador, oferecendo condições para que o aprendizado aconteça, garantindo a evolução do mesmo. Concluindo, na educação à distância, a aprendizagem acontece de forma colaborativa e coletiva, na interação com o outro, através das trocas de experiências, discussões e participação ativa do educando na sua construção do conhecimento, pois essa é uma modalidade pautada no interacionismo. Para concluir, cito aqui Oreste Preti,
Para ele, muito mais do que recorrer à mediatização tecnológica, é a relação humana, o encontro com o outro ou com os outros, que possibilita a ambiência de aprendizagem. Aprendizagem e educação são processos presenciais, exigem o encontro, a troca, a cooperação, que podem ocorrer mesmo estando sujeitos à distância.